Olá, pessoal. Hoje iremos falar sobre a diálise. Ela consiste em um processo de filtração do sangue utilizado para eliminar o excesso de líquidos e substâncias tóxicas provenientes do metabolismo das células e da ingestão de alimentos. É uma forma de terapia que substitui o funcionamento dos rins, utilizada em situações de perda da capacidade de funcionamento. As principais indicações para a diálise são em pacientes com diabetes e hipertensão, porém também existem casos como a glomerulonefrite, cálculos renais, infecções e pacientes pós-transplantados. Existem dois tipos de diálise: a peritoneal, no qual o sangue é filtrado e os fluidos excedentes removidos através dos filtros naturais pela membrana peritoneal presente no abdômen, e a hemodiálise, que através de uma máquina limpa e filtra o sangue, reduzindo a função do. Bem, o que é diálise peritoneal? Ela é uma opção de tratamento através do qual o processo ocorre dentro do corpo do paciente com auxílio de um filtro natural como substituto da função renal. Esse filtro é denominado peritônio. É uma membrana porosa e semipermeável que reveste os principais órgãos abdominais. O espaço entre esses órgãos é a cavidade peritoneal. Um líquido de diálise é colocado na cavidade e drenado através de um catéter. O catéter é permanente e indolor, implantado por meio de uma pequena cirurgia no abdômen, em geral com anestesia local. A solução de diálise é infundida e permanece por um determinado tempo na cavidade peritoneal e depois é drenada. Assim, ela entra em contato com o sangue, permitindo com que as substâncias que estão acumuladas no sangue, como ureia, creatinina e potássio, sejam removidas, bem como o excesso de líquido que não está sendo eliminado pelo rim. A diálise peritoneal está indicada para pacientes que apresentam quadros de insuficiência renal aguda ou crônica. A principal vantagem desse método é que, após um período de treinamento, o paciente pode realizá-lo em casa de maneira independente. Existem duas modalidades dessa diálise. A diálise peritoneal ambulatória contínua é realizada diariamente de forma manual pelo paciente ou familiar. Geralmente são feitas 4 trocas ao dia, sendo que o tempo de troca leva aproximadamente 30 minutos. No período entre elas, o paciente fica livre das bolsas. Já a diálise peritoneal automatizada é realizada todos os dias, normalmente à noite, utilizando uma pequena máquina cicladora que infunde e drena o líquido fazendo as trocas. Antes de dormir, o paciente conecta-se à máquina que faz as trocas automaticamente de acordo com a prescrição médica. A drenagem é realizada conectando a linha de saída a um ralo sanitário ou recipiente rígido para grandes volumes. Bom, já que falamos sobre a diálise peritoneal, falaremos agora sobre a hemodiálise. A hemodiálise é um procedimento onde uma máquina limpa e filtra o sangue. A máquina receberá o sangue do paciente por meio de um catéter ou uma fístula arteriovenosa. O sangue será impulsionado por uma bomba até o filtro de diálise, chamado dialisador. A fístula arteriovenosa pode ser feita com as próprias veias do indivíduo ou com materiais sintéticos. É preparada por uma pequena cirurgia no braço ou perna. É realizada uma ligação entre uma pequena artéria e uma pequena veia, com a intenção de tornar a veia mais grossa e resistente, para que as punções com as agulhas da hemodiálise possam ocorrer sem complicações. O catéter de hemodiálise é um tubo colocado em uma veia no pescoço, tórax ou virilha. O procedimento é feito com anestesia local. O catéter é uma opção geralmente temporária para os pacientes que não têm uma fístula e precisam fazer diálise. No dialisador, o sangue é exposto à solução de diálise através de uma membrana semipermeável que retira o líquido e as toxinas em excesso. O sangue é devolvido limpo para o paciente pelo acesso vascular. As sessões de hemodiálise são realizadas geralmente em clínicas especializadas ou hospitais. O tempo de cada sessão varia de acordo com a necessidade do paciente e seu estado clínico, mas em geral varia entre 4 horas e 3 ou 4 vezes por semana. As complicações mais comuns durante a hemodiálise são a hipotensão, cãibras, náuseas e vômitos, cefaleia, febre, calafrios, prurido, dor torácica e dor lombar.
Durante a diálise, os pacientes têm fatores de risco para doença arterial coronariana, pressão alta, diabetes e dislipidemias. Os pacientes podem apresentar constipação também, o que pode dificultar a diálise peritoneal.